Mas então, vamos começar a falar sobre energia no movimento harmônico simples. Primeiramente, a gente vai lembrar o seguinte, né? Que a velocidade, nós vimos que a velocidade zera nos extremos do movimento harmônico simples e ela é máxima no centro, certo? E não falei, mas vou comentar agora, que quando o bloco está totalmente comprimido, ou a mola está totalmente comprimida, né? E o bloco está nessa posição, a energia potencial, que a gente vai chamar aqui de U, vai ser máxima, porque a energia potencial elástica da mola é meio de kx ao quadrado. Isso já é conhecido nosso, né? E a energia cinética do bloco é meio de mv ao quadrado sobre 2. Aqui também sobre 2. Então, vocês viram lá em Física 1 que a energia mecânica de um sistema sujeito a forças conservativas é conservada. E o bloco está sujeito a quantas forças? O peso, a normal e a força da mola. Só que a normal e o peso se cancelam e não tem movimento harmônico ao longo do eixo Y. O movimento só existe ao longo do eixo X. Então, para todos os efeitos de análise, o que importa para a gente é o eixo X. E é aí que está o movimento, e é aí que vão se aplicar, né, as leis de conservação. Dado que não existe atrito. Não existe perda de energia. Então, nessa situação, a energia mecânica vai se conservar. Ou seja, a energia cinética e a energia potencial, elas se alternam de modo que a soma delas seja constante. Então, como eu estava dizendo, a energia potencial com um bloco totalmente comprimido é máxima, de modo que a energia cinética deve ser nula, né? Então, se a linha verde representa a energia potencial, ela é máxima nos extremos, enquanto que a energia cinética é zero nos extremos. E onde estão os extremos do movimento? Na metade do movimento, né? Na origem também, e no ponto de retorno. Então, o bloco sai da posição x máximo, nesse ponto, né, do gráfico. Depois ele passa pelo ponto central, onde a energia cinética é máxima, ou seja, a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. Depois ele comprime a mola completamente, fazendo com que a energia potencial seja máxima e a energia cinética seja nula. Né? O bloco vai parar, logo não existe energia cinética, e já completou a metade do movimento, T sobre 2. Depois o bloco vai voltar para o ponto central, onde a energia cinética é máxima, e onde a mola não está recebendo nenhuma tensão, ou seja, não há energia potencial associada à mola, então a energia potencial é nula. E aí ele retorna para a posição de origem, onde a mola está completamente puxada, implicando que a energia potencial é máxima novamente. Então a mola nesse ponto aqui, ela está completamente distendida, e o bloco vai parar, e a energia potencial é máxima, enquanto que a energia cinética é mínima. É assim que vai funcionar essa situação da energia. E aí você vai completar um período de movimento. O bloco ele vai e sai daqui, na verdade, né, o ponto de amplitude máxima, ele vai até
o mínimo e volta para o máximo novamente, completando um período. Muito bem, então, do ponto de vista da energia mecânica, ela, em todos esses instantes, é a mesma. A soma de qualquer desse ponto com esse vai dar esse ponto aqui. A soma do ponto na curva verde com um ponto na curva vermelha tem que dar o ponto na curva preta, né? A energia mecânica se conserva ao longo desse caminho todo, ela é constante. Ok? Observa que essa análise que nós fizemos é em função do tempo. Se nós fizermos uma análise do movimento em função da posição, é diferente, tá? É diferente. Deixa eu escrever aqui novamente o bloco. Menos x máximo, x máximo. Então, na posição x máxima, em função da posição, a energia vai ser sempre nula, a energia cinética vai ser sempre nula nas extremidades. Porque o bloco vai parar nas extremidades. Enquanto que nas extremidades, a energia potencial é máxima. E na origem do movimento, a energia potencial é sempre zero, porque a mola não está distendida nessa posição. Né? A mola está relaxada em x igual a zero, então a energia potencial é zero. Enquanto que a energia cinética é máxima, porque nós vimos que a velocidade é máxima nesse ponto. A velocidade zera nos extremos, mas é máxima no centro. Então, a energia cinética no centro é máxima. Então, é diferente. Esses gráficos eles representam a energia mecânica, que é constante ao longo do movimento, só que um gráfico em função do tempo e o outro em função da posição. Ok. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Tá? Do ponto de vista algébrico, o que está acontecendo aí? Então, nós vamos agora pegar a equação, a soma, né, da energia potencial mais energia cinética. A gente vai substituir as equações que nós conhecemos, né? Kx2 ao quadrado, Kx ao quadrado sobre 2, mv quadrado sobre 2. Lembrando que a posição é uma função cossenoidal da fase, onde a fase θ é a fase ômega t mais φ, onde φ é a fase inicial do movimento. Nós falamos isso, né, na aula passada. E a velocidade e a derivada, né, da posição vai ser ômega x máximo seno de θ. Tem um menoszinho aqui, né, que indica a forma lá da função seno, que é invertida, para quem lembra da aula passada, certo? E aí você vai, então, substituir, né, na soma, nessa soma, o x, essa equação vai no lugar de x e essa equação vai no lugar de v. Então, vai ficar k x máximo ao quadrado, cosseno ao quadrado, porque aqui eu tenho x quadrado, né? E aqui vai ficar m sobre 2 vezes ômega ao quadrado, x máximo ao quadrado, seno ao quadrado, porque aqui eu devo substituir pela velocidade ao quadrado. Ok?
Muito bem. Então, para a gente mostrar que a energia se conserva, nós vamos fazer uma pequena transformação. A gente vai lembrar que ômega é raiz de K sobre M, que é a frequência angular. De modo que eu posso representar o K em função de ômega, né? Eu posso escrever o K em função de ômega, que é mx, é m ômega ao quadrado, e no lugar de m ômega ao quadrado, certo? Eu vou colocar K, ok? Então vai ficar, desse lado, vai ficar kx máximo quadrado, cosseno quadrado, aqui vai ficar k, né, seno ao quadrado, vezes m. Tá? É só fazer essa substituição aqui. De modo que vai ficar da seguinte forma, essa equação, né, fica da seguinte forma. Aqui permanece, né, que a gente conhece, e aqui fica meio de kx ao quadrado seno ao quadrado, de θ, onde θ é a fase. Certo? E nós podemos, agora que nós fizemos essa substituição, propositadamente, né, colocar em evidência esses termos que são iguais, e o que fica resultando, né, é a soma de seno e cosseno dentro do parêntese. Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, nós sabemos que é a unidade. De modo que sobra essa constante, e a gente, então, e essa constante, né, o x máximo, ele não varia com o tempo. Tudo que variava com o tempo, nós eliminamos. Então, nós percebemos agora que essa quantidade, ela é constante no tempo, ou seja, a energia mecânica se conserva. Tá? Que sai aí das equações fundamentais. Tudo isso, lembra, foi deduzido a partir das equações fundamentais do movimento, né, do movimento harmônico, ou seja, força igual a Kx menos Kx, onde nós resolvemos essa equação e daí saem todas as considerações. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta até aqui, pessoal? Perguntas, dúvidas, observações? O entendimento ficou ok? Tá claro? Tem uma pergunta no chat, professor. Ah, perdão, eu esqueci do chat. Então, o Caio pergunta, professor, geralmente a gente associa energia potencial com altura. Nesse caso, como fica a fórmula? Então, existem vários tipos de energia potencial. Tá? Vou fazer só uma recordação para vocês, que energia potencial é qualquer função, se você tem uma força conservativa, uma força que só depende das coordenadas, né, da configuração do sistema. Ela não depende de velocidade, da aceleração, só depende da configuração. Para qualquer força conservativa, você tem uma energia potencial associada. Chamar de U de X, né? Então, a força conservativa peso, ela tem associada a energia potencial gravitacional. A força conservativa do tipo Hooke tem associada a energia potencial elástica. E assim sucessivamente. Então, qualquer força conservativa, ela vai ter uma energia potencial associada. Então, cada caso é um caso. Nós estamos trabalhando com esse caso aqui.
A altura não, apesar de existir peso, né? Mas como a altura não muda nesse problema que nós abordamos, então essa energia potencial aqui, a variação dela é sempre zero, em qualquer ponto do movimento. Esse que é o paralelo, né, que deve ser feito com esse tipo de, né, de abordagem. Tá bom? Pode comentar aí no chat, eu já estou de olho no chat de novo, que eu tinha esquecido do chat. Muito. Então, existe ainda uma outra relação que é útil, é você saber qual é a velocidade do bloco. Isso aqui não é fundamental, mas é útil. Essa relação aqui não é fundamental, mas ela é interessante saber. A velocidade do bloco, ela pode ser obtida em qualquer momento, se você souber a posição do bloco em qualquer momento. Por isso que ela é útil. Porque a velocidade não é m, a velocidade é função do seno de ômega t mais φ. Vai que você não sabe ômega t nem φ, mas você sabe a posição em um dado instante do bloco. Você pode usar essa equação para saber a velocidade do bloco. Tá? Como é que você faz isso? É um algebrismo também, um algebrismo de padaria. Como a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial, você pode inverter, né? Dizer que energia cinética é energia mecânica menos energia potencial. E aí você elimina aqui, só que a energia cinética você sabe que é mv² sobre 2. Lembra que isso aqui é máximo, mas isso aqui não. Esse x aqui, ele é um x que está variando, né? Depende da posição aí, depende do instante de tempo. E a energia mecânica total, nós vimos que ela é meio de k x máximo ao quadrado, é uma constante. Tá? E a energia cinética é sempre essa aqui, né? Onde v também é a velocidade em qualquer instante do tempo. Feito isso, você tira o k em evidência, né? O 2 saiu aqui de todos os lados, o k sai em evidência, agora fica mais fácil, é só, né, desenvolver. Fica entre parênteses x máximo ao quadrado, x quadrado. E aí você isola o v, né? Uma massa dividindo para o lado. E depois você tira a raiz, né? A massa ela vem dividindo, e aí você tira a raiz para isolar o v. Então vai ficar v igual, né, a essa grandeza sobre a massa, raiz disso. E aí você pode, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. E aí você tira a raiz de k sobre m, porque você sabe que isso é ômega, e você, então, vai dizer, só que como, né? Tá. Aí você vai dizer que, então, a velocidade ela vai ser mais ou menos esse valor. Tá? Dependendo da posição, né? Dependendo da posição da partícula. Tá claro isso, pessoal? Se a gente souber só a posição, vai ter uma ambiguidade, né, do valor da velocidade. Exatamente. É só a posição, o que acontece? Imagina que você sabe que o bloco, ele está em X. Ele está na posição 12 centímetros. Qual a velocidade do bloco? Aí você vai dizer, bom, essa equação, como tem um quadrado aqui, o quadrado elimina uma informação, o sinal disso. Né? Então, essa equação é válida para x mais ou para x menos. Certo? Por causa desse quadrado. Só que
observa, lembra que existe uma simetria no movimento. Aliás, na física, existem muitas simetrias, né? O bloco, ele, em relação à origem, tanto faz eu estar em menos x como eu estar em mais x, o módulo da velocidade é o mesmo. Então, eu vou até corrigir isso. Isso aqui quer dizer o seguinte, que o módulo de V é igual a ômega raiz disso. Pronto. Aí tira qualquer ambiguidade aqui, porque você está sabendo que está trabalhando aqui com módulo, né? Tá bom, pessoal? Respondi aí? Sim, obrigado. Beleza, então. Apagar. Então, essa é uma equaçãozinha útil para a resolução de problemas. Você elimina, sabendo somente posição, você sabe ver.